Olá, eu sou a professora Andréia e vou resolver com vocês a parte 2 da lista de inequações do segundo grau. O exercício número 2 pede que a gente encontre os valores de x para os quais a expressão resulte em um número real. Na letra A, nós temos a expressão raiz de x ao quadrado mais x menos 6. Lembremos que no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nós temos que exigir que x ao quadrado mais x menos 6 seja maior ou igual a zero. Observemos aqui que nós temos uma inequação de segundo grau no formato ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual a zero, onde o nosso a é 1, o nosso b é 1 e o nosso c é menos 6. Então, na verdade, determinar os valores de x para os quais raiz quadrada de x quadrado mais x menos 6 resulte em um número real é resolver a inequação de segundo grau x quadrado mais x menos 6 maior ou igual a zero. Lembremos que para resolver a inequação de segundo grau, nós precisamos encontrar a função associada. No caso geral, a função associada é dada por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. No caso do nosso exercício, a função de segundo grau associada é x ao quadrado mais x menos 6. Vamos fazer o esboço do gráfico da função de segundo grau associada para a gente resolver encontrar o conjunto de solução da inequação. Para isso, vamos calcular o discriminante associado à função de segundo grau para ver se essa função tem zeros reais e quais são eles. Bom, o discriminante é dado por b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nosso b é 1, então nós temos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 6, mais 24. Logo, o discriminante é 25, que é um número positivo. Isso significa que a função f de x possui dois zeros reais distintos, ou seja, o seu gráfico intercepta duas vezes o eixo x. Vamos descobrir em quais pontos. Para isso, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir os zeros da função de segundo grau. Então, x tem que ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, o discriminante, sobre 2 vezes a. Nosso b é 1, então nós temos menos 1, mais ou menos raiz de 25, que nós encontramos no item 3, dividido por 2 vezes 1, ou seja, menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Sendo assim, um dos zeros da função vai ser menos 1 mais 5 dividido por 2, que é 4 dividido por 2, que nos dá 2, e o outro vai ser menos 1 menos 5 dividido por 2, que é menos 6 dividido por 2, que nos dá menos 3. Agora, observem que o nosso a é 1, que é um número positivo. Isso significa que a parábola que representa o gráfico desta função de segundo grau, ela é côncava para cima. Vamos então fazer o esboço desse gráfico e estudar o sinal dessa função de segundo grau. Nós temos o eixo x, sabemos que a parábola é côncava para cima e intercepta o eixo x em menos 3 e em 2. Para valores de x menores do que menos 3, a função f de x associada, que é x quadrado mais x menos 6, é positiva, já que o gráfico da função está acima do eixo x. Para valores entre menos 3 e 2, x quadrado mais x menos 6 é negativo, porque o gráfico está abaixo do eixo x. E para valores de x maiores do que 2, x quadrado mais x menos 6 é positivo. Percebam que nós queremos saber quando x quadrado mais x menos 6 é maior ou igual a zero. Nós vimos que de menos infinito a menos 3, este valor é positivo, né? X quadrado mais x menos 6 é positivo. E de 2 a mais infinito também. Observem que tanto em menos 3 quanto em 2, x quadrado mais x menos 6 é igual a zero. Estes números vão entrar na solução da nossa inequação porque a nossa desigualdade, observem, ela não é estrita. Sendo assim, para quais valores de x, raiz quadrada de x quadrado mais x menos 6 é um número real? Bom, de menos infinito a menos 3 fechado, que corresponde a este pedaço aqui da reta,
e de 2 até mais infinito, fechado no 2 também, porque lembremos que nós temos maior ou igual a zero e este pedaço é esse intervalo corresponde a este pedaço aqui da reta. No item B, nós devemos encontrar os valores de x nos quais raiz de x mais 2 dividido por x menos 1 resulte em um número real. Aqui nós temos duas observações. Primeiro, observem que aqui dentro da raiz quadrada nós temos um quociente, x mais 2 dividido por x menos 1. Nesse quociente, x mais 2 dividido por x menos 1, o denominador é x menos 1. Sendo o denominador de um quociente, nós temos que pedir que x menos 1 seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero, né? Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de 1, certo? Bom, a outra observação que eu tenho a fazer é que raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos números reais. Então, nós devemos ter que x mais 2 sobre x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, certo? Observem que aqui nós temos uma inequação quociente. Eu vou chamar de y1 o x mais 2 e vou chamar de y2 o x menos 1. Eu vou estudar o sinal do y1 e do y2 em separado e depois eu vou estudar o sinal do quociente, y2 dividido por y1, e vou ver em que intervalos o quociente é não negativo, certo? Bom, y1 igual a x mais 2. Nós sabemos que o gráfico dessa equação é uma reta, certo? Essa reta vai ter intercepto em x quando x mais 2 for zero, ou seja, em x igual a menos 2. Além disso, o coeficiente de x nessa equação é 1, que é um número positivo, indicando assim que a nossa reta é uma reta crescente. Então, como gráfico, né, dessa equação, nós temos uma reta crescente que intercepta o eixo x em menos 2. Para valores de x menores do que menos 2, nós temos que x mais 2 é negativo. E para valores de x maiores do que menos 2, x mais 2 é positivo. Agora, x menos 1, o gráfico dessa equação também é uma reta. Intercepta o eixo x quando x menos 1 é zero, ou seja, quando x é igual a 1. Além disso, o coeficiente de x aqui é 1, que é um número positivo. Logo, a reta que representa o gráfico dessa equação é uma reta crescente. Então, nós temos aqui o eixo x, nós temos a reta crescente, e essa reta intercepta o eixo x em 1. Para valores de x menores do que 1, x menos 1 é negativo. E para valores de x maiores do que 1, x menos 1 é positivo. Agora, vamos fazer o estudo do sinal do quociente. Então, nós temos aqui o eixo real, certo? Nós temos o menos 2 e o 1. Vamos ver como se comporta o sinal do y1, como se comporta o sinal do y2 e como se comporta o sinal de y1 dividido por y2. Deixa eu só reescrever aqui o menos 2 e reescrever o 1. y1 para valores menores que menos 2 é negativo, para valores maiores, positivo. y2 para valores menores do que 1, negativo, para valores maiores, positivo. Agora vejamos o quociente. Negativo dividido por negativo, positivo. Número positivo dividido por número negativo, negativo. E número positivo dividido por número positivo, positivo. Vejam que nós queremos saber quando x mais 2 dividido por x menos 1 é maior ou igual a zero. Maior do que zero, nós já vimos que é do intervalo menos infinito a menos 2, 1 a mais infinito, né? Que é onde o quociente y1 por y2 é positivo. Observem que, na nossa primeira observação, o 1 ele não entra na solução desta inequação, né? Não entra na solução deste problema, visto que em 1 o nosso denominador daria zero. Então, aqui no 1, a gente põe uma bolinha aberta de intervalo aberto, ok? Agora, a nossa desigualdade, ela não é estrita. X mais 2 dividido por x menos 1 pode dar zero, certo? Observem que aqui nós temos maior ou igual.
Em que valor x mais 2 dividido por x menos 1 dá zero? Bom, isso acontece quando o numerador é zero, certo? E x mais 2 é zero aonde? Em menos 2. Então, o menos 2, ele entra na solução do intervalo. Então, aqui nós temos uma bolinha fechada. Logo, o conjunto de solução deste problema em notação de intervalo vai ser de menos infinito a menos 2 fechado, que corresponde a este pedaço aqui, né, da reta, união 1 aberto até mais infinito, que corresponde a este pedaço aqui. O exercício número 3 pede que a gente resolva as inequações e apresente seu conjunto de solução na reta numérica. Observemos que, no item A, nós temos a inequação 2x mais 1, que multiplica menos x mais 2, maior ou igual a zero. Vamos efetuar esse produto para ver que essa é uma inequação de segundo grau. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva para efetuar o produto. 2x vezes menos x, menos 2x ao quadrado. 2x vezes 2, mais 4x. Agora, 1 vezes menos x, nós obtemos menos x. 1 vezes 2, mais 2. E nós queremos determinar quando isso é maior ou igual a zero. Vejam que já surgiu a potência, né, a maior potência de x, como sendo 2, né? Então, nós teremos menos 2x ao quadrado, mais 3x, que vem de 4x menos x, mais 2, maior ou igual a zero. Observem, então, que nós temos uma inequação de segundo grau no formato ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, onde o nosso a é menos 2, o nosso b é 3 e o nosso c é 2. Para determinar o conjunto de solução de uma inequação de segundo grau, nós devemos determinar quem vai ser a função f de x, né, dada por ax² mais bx mais c associada à inequação. No caso do nosso exercício, então, a função de segundo grau associada vai ser menos 2x² mais 3x mais 2. Agora, para resolver a inequação, nós devemos determinar quem vai ser o gráfico, né, desta função de segundo grau associada. A gente tem que fazer o esboço do gráfico dessa função. Para isso, vamos ver se essa parábola que representa o gráfico dessa função tem concavidade voltada para cima ou para baixo e ver se essa parábola intercepta o eixo x e se intercepta em quais pontos. Observem que nós temos, né, que os zeros da função, eles são dados quando a função f de x é zero, ou seja, quando menos 2x² mais 3x mais 2 é zero. Observem que menos 2x² mais 3x mais 2 surgiu quando nós efetuamos o produto 2x mais 1, que multiplica menos x mais 2. Então, f de x é zero quando 2x mais 1 vezes menos x mais 2 é zero. Ou seja, quando 2x mais 1 for zero ou quando menos x mais 2 for zero. Isso vai acontecer quando 2x for igual a menos 1 ou x for igual a 2. Ou seja, os zeros dessa função de segundo grau vão ser dados em x igual a menos 1/2 e x igual a 2, certo? Observem que aqui nós resolvemos os passos 3 e 4, né, da solução de uma inequação de segundo grau simultaneamente, da maneira que estava posto o exercício. Observem também que o a desta função, né, de segundo grau é menos 2, ou seja, se o a é menos 2, que é negativo, nós temos que a parábola que representa o gráfico dessa função de segundo grau, ela tem concavidade voltada para baixo, certo? Vamos então fazer o esboço do gráfico dessa função de segundo grau e realizar o estudo do sinal. Então, nós temos o eixo x, nós sabemos que a parábola é côncava para baixo e intercepta o eixo x em menos 1/2 e em 2, certo? Nós queríamos saber quando 2x mais 1, que multiplica menos x mais 2, é maior ou igual a zero, o que é equivalente a determinar quando menos 2x² mais 3x mais 2 é maior ou igual a zero. Observem que, para valores de x menores que 1/2, menos 2x² mais 3x mais 2 tem o gráfico
abaixo do eixo x, né? A minha função f de x tem gráfico abaixo do eixo x, ou seja, para esses valores de x, a f de x é negativa. Entre menos 1 meio e 2, o gráfico da função está acima do eixo x. Então, a função f de x igual a menos 2x² mais 3x mais 2, para valores de x neste intervalo, é positiva, né? E para valores de x maiores do que 2, menos 2x² mais 3x mais 2 tem valores negativos, uma vez que o gráfico está abaixo do eixo x. Então, quando menos 2x² mais 3x mais 2 é maior do que zero? É maior do que zero entre menos 1 meio e 2. Observem que a nossa desigualdade ela não é estrita. Então, nós podemos ter que menos 2x² mais 3x mais 2 é zero. E isso acontece no menos 1 meio e no 2, conforme nós já calculamos, certo? Então, na reta numérica, o conjunto solução fica de menos 1 meio fechado até 2 fechado. No nosso próximo exercício, nós devemos determinar o conjunto solução da inequação x mais 2, que multiplica menos x menos 2 menor ou igual a zero. Observem que essa é uma inequação do segundo grau, uma vez que, efetuando este produto, aplicando a propriedade distributiva, nós iremos obter x vezes menos x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. 2 vezes menos x, menos 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. E isso tem que ser menor ou igual a zero. Ou seja, menos x² menos 4x menos 4 tem que ser menor ou igual a zero. Sendo assim, nós obtemos uma inequação de segundo grau no formato ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, onde o nosso a é menos 1, o nosso b é menos 4 e o nosso c é menos 4 também. A função de segundo grau f de x igual a ax² mais bx mais c associada à inequação de segundo grau, no caso do nosso exercício, vai ser menos x² menos 4x menos 4. Eu vou reescrever essa função. Vou colocar o menos em evidência. Então, nós teremos menos x² mais 4x mais 4. Observem que utilizando, as propriedades de produtos notáveis, isso nos dá menos x mais 2 elevado ao quadrado. Nos próximos passos vai ficar claro porque que eu fiz essa reescrita para a função f de x, certo? Bom, para calcular o conjunto de solução da inequação, nós devemos fazer o esboço do gráfico da função de segundo grau associada. Para isso, nós devemos determinar se essa função de segundo grau vai ter zeros reais e, se tiver, quantos vão ser. Eu vou calcular a quantidade de zeros, se tiver zeros reais, calculando o discriminante associado a essa inequação. Então, nós temos que o discriminante é b² menos 4 vezes a vezes c. Observem, então, que o nosso b é menos 4. Então, nós teremos menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes menos 4, menos 16. Observem, então, que o nosso delta deu zero, o discriminante deu zero. Isso indica que a nossa função ela vai ter um zero real, uma raiz real, e essa raiz tem multiplicidade 2, certo? Quem vai ser essa raiz? Bom, essa raiz vai ocorrer quando a função f de x for zero, ou seja, quando menos x² menos 4x menos 4 for zero, ou seja, quando menos x mais 2 ao quadrado for zero. Observem que aqui nós temos menos um número elevado ao quadrado. Para a gente ter que menos x mais 2 elevado ao quadrado dê zero, nós devemos ter que x mais 2 tem que ser igual a zero. Ou seja, x tem que ser igual a menos 2. Então, essa vai ser a raiz da função f de x, o zero da função f de x. E observem que, neste caso, esse zero tem multiplicidade 2, ok?
Além disso, nós temos que o A é 1. Sendo assim, se o nosso A, é menos 1, que é um número negativo, nós temos que a parábola, que representa o gráfico da função de segundo grau, ela tem concavidade voltada para baixo. Vamos agora fazer o esboço desse gráfico e o estudo do sinal da função, certo? Então, nós temos o eixo x. Como o nosso A é menos 1, que é um número negativo, nós temos que a parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Agora, observem que o nosso zero, né, da função é menos 2. Então, aqui nós temos o menos 2 e nós temos que a parábola ela tem concavidade voltada para baixo, né? Lembremos que nós temos só um zero com multiplicidade 2, então o nosso esboço do gráfico fica assim. Nós queremos saber quando x mais 2, que multiplica menos x menos 2, é menor ou igual a zero. Ou seja, quando a função f de x, que é dada por menos x² menos 4x menos 4, é menor ou igual a zero. Observem que para todos os valores de x, menos x² menos 4x menos 4 vai ser negativa. Por quê? Para todos os valores de x, nós temos que o gráfico da minha função está abaixo do eixo x. Então, para todos os valores de x, a minha função é negativa, exceto no menos 2, que é zero. Sendo assim, quando x mais 2, que multiplica menos x menos 2, vai ser menor ou igual a zero? Bom, isso vai acontecer para todos os valores de x na reta real, certo? Sendo assim, o nosso conjunto de solução em notação de intervalo vai ser toda a reta real, certo? O exercício C consiste em exibir o conjunto de solução da inequação x² mais x menos 2, que multiplica menos x mais 2 menor ou igual a zero. Eu vou chamar este primeiro fator de y1, este segundo fator de y2, vou estudar o sinal de y1 e y2 em separado e depois estudar o sinal do produto. Observem que y1 é dado por x² mais x menos 2. Temos aqui uma equação de grau 2, cujo gráfico no plano é representado por uma parábola. Vamos fazer o esboço dessa parábola para estudar o sinal de y1. Observem que essa parábola vai ter intercepto em x quando x² mais x menos 2 for zero. Observem que aqui nós temos uma equação no formato ax² mais bx mais c igual a zero, onde o nosso a é 1, o b é 1 também e o c é menos 2. Vamos resolver, né, esta equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Para isso, eu vou calcular o discriminante em separado. Lembremos que o discriminante é dado por b² menos 4 vezes a vezes c. O nosso b é 1, então nós temos 1² menos 4 vezes o a, que é 1 também, vezes o c, que é menos 2. 1² dá 1. Menos 4 vezes 1, menos 4, que multiplicado por menos 2 vai dar mais 8. Então, nós obtemos 9, que é um número positivo. Sendo assim, x² mais x menos 2 tem duas raízes reais distintas, certo? Quem serão essas raízes, né? Através da fórmula de Bhaskara, nós temos que as raízes são dadas por menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é o discriminante, dividido por 2 vezes a. Nosso b é 1, então nós teremos menos 1, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 9, dividido por 2 vezes a, que é 1 também, certo? Então, nós temos menos 1, mais ou menos 3, dividido por 2. Sendo assim, as soluções dessa equação vão ser x1, que é menos 1 mais 3, dividido por 2, que é 2 dividido por 2, que dá 1, e x2, que é menos 1 menos 3, dividido por 2, que é menos 4 dividido por 2, que nos dá menos 2. Sendo assim, o gráfico de y1 vai interceptar o eixo x em 1 e menos 2. Observem que x² mais x menos 2, certo? Possui coeficiente de x² igual a 1, que é um número positivo. Sendo assim, a parábola que representa o gráfico de y1 tem concavidade voltada para cima.
Vamos então fazer o esboço do gráfico do y1, certo? Nós temos o eixo x, sabemos que a parábola tem concavidade voltada para cima. Os interceptos do eixo x são em -2 e em 1. Observem que para valores de x menores que -2, o gráfico de y1 ele está acima do eixo x. Sendo assim, para valores de x menores do que -2, y1 é positivo. Para valores de x entre -2 e 1, nós temos que o gráfico está abaixo do eixo x. Sendo assim, para esses valores, y1 é negativo. E para valores de x maiores do que 1, o gráfico está acima do eixo x. Sendo assim, y1 é positivo também, certo? Em -2 e em 1, y1 dá 0. Então, nós fizemos o estudo do sinal de y1. Vamos reescrever, então, este primeiro termo como y1 e este segundo termo como y2. E vamos agora fazer o estudo do sinal de y2 igual a -x mais 2. O gráfico dessa equação aqui no plano é uma reta. Observem que -x mais 2 vai interceptar o eixo x quando x mais 2 for 0, quando -x mais 2 for 0, ou seja, quando x for igual a 2. Além disso, o coeficiente do x nessa equação é -1, que é um número negativo, indicando assim que a reta, que representa o gráfico de y2, é uma reta decrescente. Vamos fazer o esboço dessa reta. Nós temos uma reta decrescente que intercepta o eixo x em 2, certo? E que, para valores menores do que 2, y2 é positivo, uma vez que o gráfico está acima do eixo x. Para valores de x maiores do que 2, y2 é negativo, uma vez que o gráfico está abaixo do eixo x. Vamos agora fazer o estudo do sinal do produto de y1 por y2. Então, nós temos aqui o eixo real, certo? Nós temos o -2, nós temos o 1 e nós temos o 2. Vamos ver o que acontece com o sinal do y1, o que acontece com o sinal do y2 e o que acontece com o sinal do produto y1 vezes y2. Temos aqui o -2. Temos aqui o 1. E temos aqui o 2, certo? Lembremos, y1 para valores de x menores do que -2 era positivo. Para valores de x entre -1 e 2 era negativo. E para valores de x maiores do que 1 era positivo. y2 para valores de x menores do que 2 era positivo. Para valores de x maiores do que 2 era negativo, certo? Número positivo multiplicado por número positivo, positivo. Número negativo multiplicado por número positivo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. E positivo vezes negativo, negativo. Observem que a gente queria saber quando y1 vezes y2 era menor ou igual a 0, certo? Bom, nós vimos que entre -2 e 1, e de 2 até mais infinito, nós temos que y1 vezes y2 é menor do que 0. Além disso, nós temos que em -2 e em 1, o y1 dá 0, sendo assim, y1 vezes y2 dá 0 também. E nós temos que em 2, o y2 dá 0. Então, o produto y1 vezes y2 dá 0 também. Como a nossa desigualdade não é estrita, como nós temos menor ou igual, o -2, o 1 e o 2, eles entram na solução da nossa inequação. Sendo assim, no eixo real, a solução da nossa inequação vai ser intervalo fechado de -2 até 1, que corresponde a este pedaço aqui, união, 2 até mais infinito, que corresponde a este pedaço aqui. O item D pede que a gente exiba o conjunto solução da inequação
x vezes 1 menos x vezes x mais 4 estritamente menor do que zero. Eu vou reescrever esta inequação realizando, esta primeira multiplicação. Então, x vezes 1, nós obtemos x. X vezes menos x, nós obtemos menos x ao quadrado. Isso multiplica x mais 4 e nós queremos saber quando este produto é menor do que zero, certo? Bom, para resolver essa inequação, eu vou proceder da seguinte maneira. Eu vou chamar este primeiro fator de y1, este segundo fator de y2, vou estudar o sinal de y1 e y2 em separado e depois vou estudar o sinal do produto, certo? Então, vejamos y1. y1 é igual a x menos x ao quadrado. Observem aqui que nós temos uma equação, certo? De grau 2. Ou seja, nós temos que o gráfico de y1 no plano é representado por uma parábola. Onde vai ser o intercepto dessa parábola com o eixo x? Isso vai acontecer quando x menos x ao quadrado for zero, ok? Eu vou colocar aqui o x em evidência. Então, nós teremos x, certo? Quando eu coloco o x em evidência, nós temos x que multiplica 1 menos x igual a zero. Sendo assim, este produto aqui vai dar zero quando x for zero ou quando 1 menos x for zero. Ou seja, quando x for zero ou quando x for igual a 1. Observem, então, que o gráfico de y1 intercepta o eixo x em 0 e em 1, certo? Observem também que o coeficiente de x ao quadrado aqui em y1 é dado por menos 1, que é um número negativo. Sendo assim, a parábola que representa o gráfico de y1, ela é côncava para baixo. Vamos fazer, então, o esboço do gráfico dessa parábola. Nós temos que essa parábola ela é côncava para baixo e vai interceptar o eixo x em 0 e em 1. Para valores de x menores do que 0, a parábola, o gráfico está abaixo do eixo x. Sendo assim, para valores de x menores do que 0, y1 é negativo. Para valores de x entre 0 e 1, nós temos que o gráfico está acima do eixo x. Sendo assim, para esses valores, y1 é positivo. E para valores de x maiores do que 1, o gráfico está abaixo do eixo x. Sendo assim, y1 vai ser negativo. Vamos agora fazer o estudo do sinal de y2, que é dado por x mais 4. Nós temos que o gráfico de y2 é uma reta no plano. Essa reta vai ter intercepto em x quando x mais 4 for zero, ou seja, quando x for menos 4. Além disso, o coeficiente de x aqui é 1, que é um número positivo. Sendo assim, essa reta é uma reta crescente. Vamos fazer, então, o esboço do gráfico dessa reta. Nós temos que o intercepto do eixo x vai ser em menos 4. Para valores de x menores do que menos 4, y2 é negativo. E para valores de x maiores do que menos 4, y2 é positivo. Vamos agora estudar o produto de y1 por y2. Vamos, então, reescrever novamente a nossa inequação. Essa inequação nós reescrevemos como x menos x ao quadrado, que multiplica x mais 4, que é estritamente menor do que zero. Nós chamamos este primeiro termo de y1, este segundo termo de y2, fizemos o estudo do sinal do y1 e do y2 e agora vamos fazer o estudo do sinal do produto. Então, nós temos o menos 4, o 0 e o 1. Nós temos o y1, nós temos o y2 e vejamos como vai ser o sinal de y1 vezes y2. Vamos reescrever aqui o menos 4, vamos reescrever aqui o 0 e vamos reescrever o 1. y1, para valores de x menores do que 0, era negativo. Entre 0 e 1, positivo. E para valores de x maiores do que 1, negativo.
y2 para valores de x menores que menos 4 era negativo, e para valores de x maiores do que menos 4 era positivo. Vamos agora estudar o sinal do produto. Número negativo multiplicado por número negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. E negativo vezes positivo, negativo. Então, quando x que multiplica 1 menos x que multiplica x mais 4 é estritamente menor do que zero? Bom, quando y1 vezes y2 é estritamente menor do que zero, é negativo. Isso acontece entre menos 4 e 0 e de 1 até mais infinito. Como a nossa desigualdade é estrita, o menos 4, o 0 e o 1, eles não entram na solução da nossa inequação, visto que nesses valores y1 vezes y2 dá exatamente 0. Sendo assim, nosso conjunto de solução vai ser de menos 4 até 0, aberto nos extremos, união 1 aberto até mais infinito. O item E consiste em exibir o conjunto de solução da inequação 2x mais 1 dividido por x menos 2 estritamente menor do que 1. Eu vou deixar essa inequação no formato da inequação quociente. Sendo assim, eu vou passar o 1 com sinal de menos para o lado esquerdo da desigualdade. Teremos, então, 2x mais 1 dividido por x menos 2 menos 1 menor do que 0. Vou efetuar essa subtração com frações. O mínimo múltiplo comum vai ser x menos 2. X menos 2 dividido por x menos 2 dá 1, que multiplicado por 2x mais 1 dá 2x mais 1. Menos x menos 2 dividido por 1, x menos 2 vezes 1, x menos 2. E isso tem que ser estritamente menor do que 0. Vamos então reescrever. Nós temos 2x mais 1 menos x mais 2 dividido por x menos 2, e isso tem que ser estritamente menor do que 0. 2x menos x, nós obtemos x. 1 mais 2, 3. Então, x mais 3 dividido por x menos 2 tem que ser menor do que 0. Vamos, então, determinar quando este quociente vai ser negativo. Eu vou chamar o numerador de y1, vou chamar o denominador de y2, vou fazer o estudo do sinal do y1 e do y2 em separado e depois o estudo do sinal do quociente. Observem que nós devemos ter que y2 é diferente de 0, porque y2 é o denominador dessa fração. Sendo assim, de partida, nós já devemos ter que x menos 2 é diferente de 0, ou seja, x não pode ser 2, porque se x for 2, este denominador aqui vai dar 0, o que não pode. Então, vamos estudar agora o sinal do y1. y1 é dado por x mais 3, certo? O gráfico de y1 é uma reta no plano. Esta reta vai ter intercepto em x quando x mais 3 for 0, ou seja, quando x for menos 3. Além disso, o coeficiente do x no y1 é 1, que é um número positivo. Sendo assim, a reta que representa o gráfico de y1 é uma reta crescente que intercepta o eixo x em menos 3. Para valores de x menores do que menos 3, y1 é negativo. Para valores de x maiores do que menos 3, y1 é positivo. Vamos agora fazer o estudo do sinal do y2, que é x menos 2. O gráfico de y2 também é uma reta. O intercepto em x é quando x menos 2 for 0, ou seja, quando x for igual a 2. Além disso, o coeficiente do x é 1, que é positivo. Logo, essa reta também é uma reta crescente. Aqui está o intercepto em x, que é 2. Para valores de x menores do que 2, x menos 2 é negativo. E para valores de x maiores do que 2, x menos 2 é positivo. Nós reescrevemos então a inequação 2x mais 1 sobre x menos 2 menor do que 1 como x mais 3 dividido por x menos 2 menor do que 0. Nós chamamos
x mais 3 de y1 e x menos 2 de y2. Observem que a gente já obteve que o x tem que ser diferente de 2, uma vez que y2, né, que é x menos 2, é o denominador dessa fração. Além disso, observem que a nossa desigualdade ela é estrita. Sendo assim, este quociente não pode ser zero. Quando é que esse quociente vai ser zero? Bom, quando y1 for zero. Como nós não queremos isso, nós devemos ter que y1 é diferente de zero, ou seja, x mais 3 tem que ser diferente de zero, ou seja, x também tem que ser diferente de menos 3. Vamos então agora fazer o estudo do sinal do quociente. Então, nós temos o menos 3 e o 2, temos o y1, temos o y2 e vejamos como vai ser o quociente y1 dividido por y2. Então, reescrevendo, o menos 3 e o 2. Bom, y1 para valores de x menores do que menos 3 era negativo e para valores maiores, positivo. y2 para valores de x menores do que 2, negativo, para valores maiores, positivo. Número negativo dividido por número negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. E positivo dividido por positivo, positivo. A gente quer saber quando 2x mais 1 dividido por x menos 2 é estritamente menor do que 1, que é equivalente a saber quando y1 dividido por y2 é menor do que 0. Isso acontece entre menos 3 e 2. Lembrando que nós já estudamos que nem menos 3 e nem 2 entram na solução da nossa inequação. Logo, a nossa inequação, né, tem como solução intervalo aberto do menos 3 até 2 aberto também. O item F pede que a gente exiba o conjunto de solução da inequação x menos 2 dividido por x mais 3 estritamente maior do que 0. Observem que esta é uma inequação quociente. Eu vou chamar x menos 2 de y1, vou chamar x mais 3 de y2, vou estudar o sinal do y1 e do y2 em separado e depois vou ver o que acontece com o quociente, certo? Bom, primeiramente, observem que y2 tem que ser diferente de 0, porque se y2 fosse 0, a gente teria um 0 no denominador. Então, daqui, nós já temos que x mais 3 tem que ser diferente de 0, ou seja, x tem que ser diferente de menos 3. Além disso, a nossa desigualdade ela é estrita. Então, o y1 tem que ser diferente de 0 também, certo? Porque se y1 fosse 0, nós teríamos que esse quociente dá 0. Sendo assim, x menos 2 tem que ser diferente de 0, ou seja, x tem que ser diferente de 2. Vamos agora fazer o estudo do sinal do y1 e do y2. Nós temos que y1 é x menos 2. O gráfico dessa equação é uma reta. Bom, o intercepto dessa reta com o eixo x é quando x menos 2 é 0, ou seja, quando x é igual a 2. Além disso, o coeficiente de x que nós temos aqui é 1, que é um número positivo. Logo, nós temos uma reta crescente que intercepta o eixo x em 2. Para valores de x menores do que 2, y1 é negativo, e para valores de x maiores do que 2, y1 é positivo. Vejamos agora como vai ser o estudo do sinal do y2, que é x mais 3. O gráfico de y2 também é uma reta, que intercepta o eixo x quando x mais 3 for 0, ou seja, quando x for menos 3. Além disso, o coeficiente do x nessa reta é 1, que é positivo. Logo, essa reta é uma reta crescente, que intercepta o eixo x em menos 3. Para valores de x menores do que menos 3, y2 é negativo. E para valores de x maiores que menos 3, y2 é positivo. Vamos agora fazer o estudo do sinal do quociente.
Nós temos, então, o menos 3 e nós temos o 2. Vejamos, então, y1, vejamos y2 e vejamos y1 dividido por y2. Temos aqui o menos 3 e temos aqui o 2, certo? y1 para valores de x menores do que 2 é negativo. Para valores de x maiores do que 2, positivo. y2 para valores de x menores do que menos 3, negativo. Para valores maiores, positivo. Número negativo dividido por número negativo, positivo. Número negativo dividido por número positivo, negativo. E positivo dividido por positivo, positivo. Então, quando y1 dividido por y2 vai ser estritamente maior do que zero? Quando y1 dividido por y2 for positivo. Então, de menos infinito a menos 3 e de 2 até mais infinito. Lembremos que nem menos 3 e nem o 2 entram na nossa solução, certo? Visto que em menos 3 nós teríamos o denominador sendo zero e em 2 nós teríamos que a fração é zero, ok? Sendo assim, conjunto solução de menos infinito até menos 3, união 2 até mais infinito. O item G pede que a gente obtenha o conjunto solução da inequação 3x menos 1 dividido por x mais 1 menor ou igual a 2. Vamos então deixar essa inequação no formato de uma inequação quociente. Sendo assim, nós obtemos 3x menos 1 dividido por x mais 1 menos 2 menor ou igual a zero. Efetuando, essa diferença, nós temos x mais 1 no denominador, x mais 1 dividido por x mais 1 dá 1, que multiplicado por 3x menos 1 fica 3x menos 1. X mais 1 dividido por 1 dá x mais 1, que vezes 2 dá menos 2, que multiplica x mais 1, e isso deve ser menor ou igual a zero. Reescrevendo, então, nós temos 3x menos 1, menos 2x, menos 2 dividido por x mais 1 menor ou igual a zero, que fica 3x menos 2x dá x, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então, nós vamos obter x menos 3 dividido por x mais 1, e nós queremos saber quando esse quociente é menor ou igual a zero. Bom, eu vou chamar x menos 3 de y1 e vou chamar x mais 1 de y2. Vou estudar o sinal do y1 e do y2 em separado e depois o sinal do quociente. Observem que nós devemos ter que y2 é diferente de zero, por ser denominador de uma fração. Sendo assim, x mais 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, nós já temos de partida que o x tem que ser diferente de menos 1. Certo? Vamos então estudar o sinal do y1, que é x menos 3. Nós temos que o gráfico de y1 é uma reta no plano, certo? O intercepto dessa reta ocorre quando x menos 3 é zero, ou seja, quando x é igual a 3. Além disso, o coeficiente do x nessa reta é 1, que é positivo. Logo, nós temos uma reta crescente que intercepta o eixo x em 3. Para valores de x menores do que 3, y1 é negativo, e para valores maiores do que 3, y1 é positivo. Vejamos agora y2, que é igual a x mais 1. O intercepto de x mais 1 com o eixo x é quando x mais 1 é zero, ou seja, quando x é igual a menos 1. Além disso, o coeficiente do x é 1, que é positivo. Sendo assim, o gráfico de y2 é uma reta crescente que intercepta o eixo x em menos 1. Para valores de x menores do que menos 1, y2 é negativo, e para valores maiores é positivo. Vamos então agora fazer o estudo do quociente, do sinal do quociente. Então, nós reescrevemos essa inequação como a seguinte inequação quociente: x menos 3 dividido por x mais 1 menor ou igual a zero. Nós chamamos o x menos 3 de y1
e chamamos o x mais 2, nós chamamos o x mais 1 de y2. Nós vimos que o x tem que ser diferente de menos 1 por conta, que se x for menos 1, nós teremos um denominador igual a 0. Observem também que aqui nós temos menor ou igual, ou seja, x menos 3 dividido por x mais 1 tem que ser menor, mas inclusive pode ser 0. Quando que nós teremos que este quociente dá 0? Bom, esse quociente vai dar 0 quando o numerador for 0, ou seja, quando x menos 3 for 0, ou seja, quando x for igual a 3. Vamos então agora fazer o estudo do sinal de y1 dividido por y2. Temos então o menos 1 e o 3. Temos o y1, o y2 e vejamos como vai se comportar o quociente y1 dividido por y2. Então, vamos reescrever o menos 1 e o 3. y1 para valores menores do que 3 era negativo e para valores maiores, positivo. y2 para valores menores que menos 1 era negativo e para valores maiores, positivo. Negativo dividido por negativo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo, e positivo dividido por positivo, positivo. Quando y1 dividido por y2 vai ser menor ou igual a 0? Bom, menor do que 0 vai ser no intervalo menos 1, 3. Lembremos que em menos 1 tem que ser aberto, porque nós não podemos ter no denominador de uma fração 0. E no 3 tem que ser fechado, que é justamente quando y1 dividido por y2 dá 0, certo? Em notação de intervalo, então, nosso conjunto de solução é aberto em menos 1 até 3 fechado. O item H pede que a gente exiba o conjunto de solução da inequação dupla. Menos 1 estritamente menor do que 2x menos 3, que por sua vez é menor ou igual a x. A inequação menos 1 estritamente menor do que 2x menos 3 eu vou chamar de 1. E 2x menos 3 menor ou igual a x eu vou chamar de 2. Percebam que essa inequação dupla ela não pode ser resolvida de maneira simultânea. Sendo assim, eu vou resolver separadamente a inequação 1, a inequação 2 e vou tomar como conjunto de solução da inequação dupla a interseção entre as duas soluções. Vamos resolver então a inequação 1, que é menos 1 menor do que 2x menos 3. Temos então 3 menos 1 menor do que 2x, ou seja, 2 menor do que 2x, 2 dividido por 2 menor do que x, ou seja, x tem que ser maior do que 1. Então, este conjunto de solução vai do intervalo aberto em 1 até mais infinito. Vamos resolver agora a inequação 2, que é 2x menos 3 menor ou igual a x. O x que está com sinal de mais eu vou passar para o lado esquerdo com sinal de menos, e o menos 3 eu vou passar para o lado direito, mais 3. Então, nós teremos 2x menos x menor ou igual a 3, ou seja, x menor ou igual a 3. Sendo assim, o conjunto de solução da inequação 2 é menos infinito até 3 fechado. Vejamos agora quem vai ser a interseção entre essas duas soluções. Certo? A solução 1 vai do intervalo aberto 1 até mais infinito. A solução 2 vai de menos infinito até intervalo fechado em 3. Vejamos o que nós temos em comum entre S1 e S2. Vejamos, então, que o que nós temos em comum é o intervalo aberto do 1 até fechado em 3. Logo, nossa solução fica de 1 aberto até fechado em 3.